Olá pessoal, hoje eu gostaria de fazer algumas observações a respeito do Uber, certo? Funcionamento do Uber e de nossa sociedade como um todo, certo? Queria transmitir, conseguir passar para vocês alguma coisa que fosse interessante relacionada a isso, porque alguns vídeos já se encontram na internet. Eu sou advogado aqui em Natal do Sindicato dos Taxistas e queria passar algo para vocês mais concreto. Vou apenas fazer simplificar a situação hoje da sociedade em relação a isso. Logo eu faço uma reflexão com vocês, certo, pessoal? O seguinte, a sociedade hoje, desde quando é pequeno, a criança, né, obriga ele a questão da mentira. O menino pequeno às vezes está andando na rua com a mãe, vê uma tia dele ou uma vizinha, ela com bob no cabelo, ela às vezes até mal vestida, acabou de acordar naquela hora, ou então com a pintura excessiva. E o menino diz, aí ela pergunta se está bonita, porque passou aquela pintura, por exemplo. Aí a criança diz, está feio. Mas a criança diz aquilo porque a criança, a natureza dela é falar a verdade. O problema é que hoje na sociedade não se pode mais falar a verdade. Vivemos no meio de uma mentira. Então a mãe pega o filho, meu filho, não é para dizer isso não, diga que sua tia tá linda, vai lá dizer ela, vá dizer que você estava enganado e que ela tá linda. Mamãe, ela tá horrível, mas você vai ter que dizer que ela tá linda, meu filho, senão você não é aceito e eu não sou aceita. Então o mesmo menino, o mesmo garoto, tem uns coleguinhas na escola, tem um que, por exemplo, é um galego, o outro que é um moreno, então cada um tem sua cor, e se ele de repente chamar, por exemplo, galego, vem cá, com o menininho galego, não há problema. Mas se ele chamar um que é da pele negra, que é uma raça normal, que a gente pode falar normal, negro, ou branco, ou índio, ou se tiver um colega índio, ele pode chamar índio, vem cá, não tem problema. Mas se ele cair na besteira dele chamar negro, vem cá, pronto. Ele tem que chamar ele de galego. Vivemos numa sociedade altamente discriminatória. Discriminamos as pessoas pela cor, discriminamos as pessoas de várias formas. Então isso não pode acontecer. Mas também há um excesso de zelo quanto a isso. Você não pode, por exemplo, você vai chamar um amigo, você põe o neguinho da Beija-Flor, o neguinho da Beija-Flor vai lhe processar porque você chamou ele dessa forma. Então é ridículo. Agnaldo Timóteo uma vez ele falou sobre isso, ele disse que é ridículo, ele adora a cor dele, ele adora ser negro. Então, isso é normal, isso nós vivemos num país de todas as cores. Então você vai chamar alguém de negro, você não pode ser processado, porque depende da forma que você vai chamar essa pessoa de negro. Então a criança ela fica sem entender, por que ela não pode falar? Ela pode chamar o galego, mas não pode chamar outro de negro. Então é o tempo inteiro sendo levada a mentir. Vai para a escola, faz uma prova, pronto, de vez em quando tem que dar uma colada, senão não passa, porque existe uma grande mentira demoníaca na sociedade, diz que quem não cola não sai da escola. Infelizmente as nossas crianças se envolvem no meio dessa sujeirada toda. Então assim, eu tenho algumas perguntas das pessoas que dirigem Uber e que dirigem também táxi, e que me fizeram algumas perguntas, eu vou deixar para fazer algumas perguntas no final, certo? Por enquanto eu estou falando nessa questão, o homem se tornou um grande mentiroso, a sociedade toda é mentira, a mídia só transmite mentira. A gente tem problema aqui em Natal com a Uber, e a televisão é impressionante. A televisão é impressionante, só se rola muita grana no meio disso, porque não tem lógica, só passa propaganda contra o taxista. É impressionante, parece que o taxista virou o demônio. É impressionante, Uber não tem nada. Houve uma audiência na Câmara, não precisou de defesa. A Uber não mandou ninguém, não precisava de defesa. O Ministério Público foi fazer a defesa da Uber. Então, o Ministério Público fez uma excelente defesa da Uber, explicando que não existia lei. Inclusive, eu tenho gravações, certo? Que provam que não só o Ministério Público, mas também outras pessoas que irei informar na hora reservada, na hora própria, irei mostrar que existem outras pessoas falando que o taxista tem um péssimo trabalho, essa pessoa não poderia dizer isso, eu tenho prova, e tem dizendo também que o Uber deverá derrubar realmente o táxi, porque chega ao ponto de eu perguntar a essa pessoa, olha, tá vendo, tem o Uber falando na televisão, inclusive, que vai fazer transporte gratuito no Carro Natal. Isso é contra a economia popular, é muito bom pra gente. É como quem compra CD pirata. Muito bom você comprar um CD pirata, só que você está detonando as pessoas que têm loja. É como quem compra um tênis, em vez de comprar um tênis Nike por 250, 400 reais, vai comprar ele por 30, um Tililing a um chinês. Você compra ele a 30. Só que você está acabando com as lojas no centro hoje de Natal, no Alecrim, são lojas quase todas chinesas.
está acabando com o comércio do Brasil. Mas você que está cooperando com isso, está mandando dinheiro para os Estados Unidos, para a Uber, está cooperando com isso, parabéns, você está cooperando para isso. Mas vamos um pouquinho mais na frente aqui. Então eu falei sobre a mídia, a situação em que o homem não sabe mais nem o que é verdade ou o que é mentira, ele já tem dúvida do que é verdade ou mentira. Agora, a maior mentira é a lei. A lei é feita para o quê? Para organizar a sociedade, para que não haja diferença entre um e outro, todos são iguais. Mas todos são iguais como? A lei começa falando que os poderes são divididos harmônicos e um respeita o outro. Então, aqui em Natal, tem uma juíza que o município estava fazendo a fiscalização obrigatória. Uma lei manda que o município fiscalize o trânsito. Então, o que acontece? Uma juíza pegou e falou, fez uma decisão liminar, decisão rápida, que daqui a pouco eu falarei sobre ela, que manda que o juiz, o município descumpra a lei do município. Ou seja, o judiciário está sobrepondo o seu poder sobre o executivo e o prefeito está calado. O prefeito ficou calado. Coitada, a secretária mandou um ofício dizendo: doutora juíza, eu estou lhe obedecendo, ou seja, ela está descumprindo a lei, eu estou prevaricando, ela está prevaricando, porque a juíza mandou ela prevaricar, mandou ela deixar as pessoas que estão descumprindo a lei trabalharem, porque ela acha que vender o tênis é como ser de pirata. Se de repente uma juíza, a gente vê que o que acontece aqui, prende-se as pessoas com CD pirata, tênis e tal, poucos dias o cara está vendendo de novo, e você não sabe por quê. Porque os juízes às vezes entendem que vale a pena descumprir a lei, e a sociedade não está contra ele. Agora já imaginou se o juiz manda prender o pessoal que está vendendo os artigos vagabundos baratos? Ah, meu Deus do céu, está errado o juiz. Mude a lei então, mude a lei, permita que os vagabundos possam vender produtos piratas. Tá beleza, tranquilo. Mudou a lei, a juíza cumpre a lei, tá beleza. Agora, mandar colocar uns carros clandestinos na rua, Uber, sem o preço, ninguém sabe o valor você sabe na hora do negócio, mas não é aferido pelo município. Sem o valor, sem a pessoa ter a carteira própria para dirigir com a pessoa em público. Aí, na decisão, inclusive eu tenho também gravado, uma pessoa me falando, muito importante, na hora certa eu vou mostrar isso aqui. Não só a vocês, mas eu vou colocar dentro de um processo isso aqui. Uma pessoa diz assim: não, mas não tem problema não, porque não tem lei. Como não tem lei? Ah, não tem lei, você pode fazer. Não existe isso. Que não tem lei, você pode fazer o que não tem na lei? Por exemplo, não tem na lei especificamente que você não pode vender 2 quilos de maconha. Nem proibindo você vender maconha. Então o que acontece? Se o cara vender, olha, eu estou vendendo 2 quilos não tem dizendo 2 quilos, tem dizendo 2 quilos na lei? Não, então eu posso. Então não pode fazer assim, o que não tem na lei deverá ser digno de observância em outra lei. Se não existe uma lei municipal, tem uma lei federal, tem as leis. Aí a pessoa não sabia nem que era delegado pelo Poder Público da União ao município fiscalizar e monitorar o trânsito. A pessoa chegou desorientada. Mas eu tenho uma hora certa, uma hora boa para colocar isso tudinho para vocês, pessoal. Bem bonitinho, vai ficar bem bonitinho o vídeo, vai mostrar tudo. Depois que eu falar também com o pessoal do tribunal, depois que eu deixar tudo claro. Certo? Então, vamos lá, a independência dos poderes eu já falei, certo? O executivo o judiciário sobrepondo o executivo, inclusive multando ele se ele cumprir a lei, certo? E eu falei aqui do CD pirata, né? Cadê que as pessoas, o Ministério Público, cadê que ele denuncia o CD pirata? Cadê o Ministério Público? Denuncia? Não, ele entra com ação, falando que é uma ação pública, quando ele está fazendo uma defesa de uma empresa privada, a Uber. Não existe reclamação do público quanto ao funcionamento da Uber. O que existe são dos empresários Uber, que é muito dinheiro, 51 bilhões investido, é muita grana. Então, aí sim, isso aí no instante o Ministério Público entrou com um processo para obrigar ao município, é um absurdo, pessoal, o Ministério Público entrou com um processo para obrigar o município a descumprir a lei. Não é brincadeira minha, é verdade. Mandou descumprir a lei e a juíza obedeceu. Tem mais, obedeceu numa urgência que deu entrada no mesmo dia e foi despachado no mesmo dia. O pessoal sabe que isso aí a pessoa não consegue nem quando a gente pede aquelas urgências de liminares, quando uma pessoa está morrendo. Não dá não. O juiz, às vezes a pessoa está para morrer, está precisando se internar naquele dia para se operar. O juiz não dá a liminar. Quer ver outra liminar que o juiz não dá?
na fazenda pública, mesma vara lá que saiu essa liminar de urgência da Uber, senão a pessoa morreria. Sai várias liminares todo dia. Eu tenho aqui no computador, posso mostrar a vocês à vontade a quantidade. Eu vou botar no próximo vídeo, porque esse vídeo é uma parte. O próximo vídeo eu vou colocar a liminar da juíza dizendo que não é urgente. O quê? Que o meu cliente, que está praticamente aleijado, contribuiu o INSS o tempo todo, ele agora está precisando de receber o seguro que ele paga, que o INSS é um seguro, certo? Na Seguridade Social. Então ele deu entrada e eu pedi, excelência, é para ele comer, é para ele se alimentar. Ela negou, ela disse só depois da perícia e deu 60 dias para o INSS falar alguma coisa. O INSS tem prazo em dobro, aí resultado, pessoal, só Deus sabe quando é que esse cidadão vai receber seu benefício, mesmo aleijado. Mas não é urgência não. A comida desse rapaz, desse trabalhador, lascado, ele e a família dele, lascado em casa sem um feijão para comer, não é urgência para a juíza, mas o Uber é. O Uber para ela é urgente. Então ela despachou, pessoal, por incrível que pareça, não sei se vocês vão acreditar, mas no mesmo dia, a juíza substituta, ela deu, sem ouvir o município, mandou o município descumprir uma lei, sem ouvir o município. E a gente tem que ficar calado, senão a gente é perseguido. Eu não tenho medo de perseguição. Eu estou direito, eu estou na lei, eu estou cumprindo o que é a lei, eu sou advogado e eu vou até o último ponto nisso. Cai todo mundo. Mas vai ser resolvido isso. Eu não tenho medo de passar fome, eu não tenho medo de perder minha OAB, mas eu tenho medo de ver tanta sacanagem, tanta safadeza e ninguém dá em nada. A questão do CD pirata, da roupa pirata, ninguém faz nada. Agora a questão do Uber pirata, toda essa sacanagem pirata vindo porque a população está permitindo, porque a população parece que quer, parece que aceita. Eu não aceito, eu vou até o último ponto, eu me enterro, mas eu não aceito. Então, pessoal, essas forças ocultas bilionárias de Uber, não me alcança. Nenhuma cantada de mudar de opinião. O senhor vai mudar de opinião? Vamos conversar? Vamos para a reunião da Uber? Eu não vou conversar. Não tem, até o último grau eu vou contra a Uber. Se me matarem, está gravado os vídeos, é contra a Uber, certo? Então, vagabundo comigo não tem vez. Se tivesse uma lei, tudo bem, mas não existe a lei. É como ela mesma disse, a juíza mesma fala, não existe lei. Eu tenho gravado uma pessoa aqui falando, e é muito importante saber que essa pessoa é do judiciário. Ela fala que não existe lei. Pô, não existe lei, tranquilo. Inclusive ela diz também na nossa conversinha, ela diz que o táxi merece, porque o táxi, a população não gosta, o serviço não está bom. Ela disse que o serviço não está bom, não era nem para ela julgar, não era nem para essa vara ter mais contato com esse processo, porque já tem um entendimento de que o serviço do táxi não presta. Inclusive, há várias ações envolvendo o trânsito, que essa vara julga, certo? Ela julga e ela coloca na sentença que o transporte que as pessoas estão fazendo, por exemplo, que o DR pega as pessoas nas estradas, é crime. Ela diz que é crime. Eu tenho gravado, não, eu tenho as sentenças no meu computador, eu posso expor isso. Não estou dizendo com medo, não, porque eu sei o que estou dizendo. Eu tive uma sentença agora há poucos dias, da vara da Fazenda Pública, que falava que é crime transportar pessoas. Então, ela diz que é crime e não diz que é crime com Uber. Por quê? Porque a pessoa, quando está com o nome Uber, não é crime. Quando você está... então eu não entendi. Quer dizer que só Uber... Quer dizer que aquele rapaz lá que estava transportando, naquele Fiat Uno, tal, ou então naquele carro bom mesmo e tal, transportando, porque ele não tem Uber, é preso. E o que tem Uber não é preso. Ah, tem algo estranho. Mas eu vou até o final. Para ver o que é que vai dar isso aí. Isso aí vai dar alguma coisa e eu vou atrás disso aí, certo? Então o Ministério Público não atende os pedidos da população e nem o pedido dos comerciantes para fiscalizar essa roubalheira de tanto tênis vendido de graça. Agora no final do ano, pessoal, vai ficar no centro da cidade, os panos lá, cheio de coisa roubada, Aí cadê o promotor da defesa do consumidor que, ouvindo empresários, entrou com essa ação contra o município para descumprir a lei? Cadê? Onde é que eu quero ver ação pública contra a venda do produto pirata? Sabe por que não vai? Porque o povo gosta, o povo quer o descumprimento da lei. Vocês sabem por que a maconha não é legalizada? Sabe por quê? É porque os empresários da maconha, que hoje são chamados de traficantes, grandes traficantes, não é aquele da pedinha não, aquele da pedinha se lasca, vai preso logo, é um aviãozinho. Eu estou falando dos grandes traficantes. Ele não permite, porque se permitisse a lei das drogas, o que é que ia acontecer, pessoal? Muito simples. Todo mundo iria plantar, quem é usuário, iria plantar no seu quintal um pé de maconha, não ia comprar mais a ele e quebrava o comércio do traficante. Então a lei é importante por isso. Por que que a lei não acaba com isso? Porque não há interesse das pessoas.
Para o traficante tem que continuar trabalhando. Então a violência está na rua, as pessoas correndo para seus condomínios fechados, porque está todo mundo na droga, matando como se fosse uma brincadeira. O Brasil é um país católico, um país evangélico, um país cristão, que mais mata no mundo, mata mais que qualquer país ateu, muçulmano, seja lá o que for. Mas voltando aqui para essa belezura desse Uber, né, dessa questão Uber, vamos aqui, então sobre aquele pedido, ela recebeu um pedido que toda juíza da vara da Fazenda Pública, ela só libera uma coisa desse tipo quando é urgência, uma coisa de saúde. Onde é que o Uber tem coisa de saúde? Onde é que era urgente, que tinha que ser naquele dia? Não podia nem dar 24 horas para o município falar alguma coisa. Então, estranho. Então, pessoal, ver aqui, eu tenho, como eu já disse, eu tenho os processos que posso provar que pessoas entram pedindo o alimento para comer, a pessoa contribuiu, tem um seguro. O que podia fazer? A juíza podia dizer o seguinte: INSS, continue pagando o benefício dessa pessoa enquanto a gente vai fazer a perícia, porque vai passar uns 6 meses essa pessoa sem comida? Não dá, tem que fazer a perícia, né, para essa pessoa ficar realmente comprovada de que ela tem condições de trabalhar para ser cortado o benefício. Agora, cortar o benefício e passar 1, 2 anos para a perícia e a juíza não dá que essa pessoa receba nem um centavo, então é matar a pessoa de fome e matar a sociedade de vergonha. Eu estou com vergonha, eu sou advogado e estou com vergonha do que está acontecendo. As perícias, depois eu vou fazer um vídeo só sobre perícia estadual, na Justiça Federal. Eu vou falar sobre essas perícias em outro vídeo. Vai ser muito interessante, eu vou procurar saber se esse perito é Deus ou um semideus e se o juiz virou Deus. Depois que pega uma pessoa doente, incapaz, e ele diz: não, trabalhe, você pagou o seu benefício a vida toda porque você é um otário, vá trabalhar. Certo? Então vamos continuar aqui, tentar continuar com toda indignação no Uber, né? Na questão do Uber. Então eu falei na questão da maconha, que do jeito que a lei ela vem para beneficiar às vezes o traficante, segundo a própria decisão liminar, a falta de lei, você pode fazer o que você quiser. Na falta de lei, então você observa se o que você quiser fazer aí na sua casa, por exemplo, não existe uma lei, é proibido botar um uso, por exemplo, do Alecrim a Felipe Camarão, por exemplo. Não está dizendo isso, pessoal. Quem tiver dinheiro para botar ônibus, bote, viu? Porque agora é o seguinte, a decisão, inclusive a decisão é pública, a decisão da juíza, vocês vão verificar que é um livre comércio. Você pode botar o que você quiser. Se você quiser botar um carro e sair na rua fazendo o que você quiser, sendo Uber, porque está liberado para o Uber. Porque um pobre coitadozinho do interior que vai inventar de dar uma carona a uma pessoa, esse fica um carro preso. Eu posso provar o que eu estou dizendo aqui, certo? Meu nome é Jackson Martins, eu posso provar. Pode olhar aí minha OAB, na OAB RN, daqui do Rio Grande do Norte, que você vai ver que eu estou aqui. 8291, meu número. Não tenho medo do que eu estou dizendo. O pobre coitado entra com pedido de auxílio-doença, é negado para ele vai passar às vezes 1 ano para uma perícia sem receber um centavo. Agora a Uber entrou com pedido, a Uber através do Ministério Público, o promotor da defesa do consumidor, parece piada, o promotor da defesa do consumidor entrou com uma ação contra o município para ele descumprir o que estava cumprindo, que era a lei. Então, esses absurdos que eu sei que vocês que estão me ouvindo, muitas vezes vocês estão com problema também. Eu estava conversando com uma delegada sobre isso. A delegada me ouvindo, calada, me ouvindo. Quando concluí, não precisava fazer nada, só precisava eu respirar para ela falar assim: rapaz, o governo não paga o nosso salário. Então cada um está querendo saber do seu próprio... Ela nem ouviu o que eu estou dizendo, porque na verdade o que ela está querendo ouvir é o seguinte: quando é que vai pagar o salário dela? E se por acaso ela estiver conversando, por exemplo, num churrasco com um engenheiro e essa delegada, uma delegada ou um delegado, conversando, e de repente os dois estão com salários atrasados, e de repente ele decide pagar o pessoal da Secretaria de Segurança, da área de segurança, aí paga a delegada, ela recebe na hora olha, foi depositado na frente do engenheiro. O engenheiro, se ele tiver um amigo desembargador, ele vai entrar na justiça para dizer: não, essa delegada só pode receber se eu receber. É o ser humano, pessoal, tá joia? Então eu gostaria de só complementar, terminar o raciocínio, dizendo o seguinte: último, deixa eu ver, será que nós vamos permitir isso? Será que vai ficar todo mundo calado? De qualquer forma, agradeço a vocês que me ouviram. Pessoal, eu não vou parar, pode procurar me tirar, porque a OAB, eu não sei o que está fazendo, mas a OAB era para estar já investigando esse caso da Uber, investigando por que saiu tão rápido. E nós entramos com pedido agora
recentemente, há mais de uma semana, entramos com um pedido de assistência litisconsorcial, ou seja, para participar desse processo, uma vez que a prefeitura, se ficar parada, se o município ficar parado, o Uber vai trabalhar sem nada, pessoal, sem fiscalização nenhuma, diferente do taxista. Então, entramos com esse pedido, a juíza não despachava, eu tenho gravado as pessoas falando, olha, ela só vem aqui nas sextas-feiras, quando ela vem, resultado, pessoal, nunca eu iria ter essa ajuda, essa participação. Aí fui lá falar com a pessoa, assistente da juíza. Ela me falou, vou falar com ela agora. Falou com ela por telefone, ela disse, tudo bem, vou despachar hoje, sexta-feira. Pessoal, despachou, sabe para quê? Dando 15 dias ao Ministério Público para falar se aceita. Ora, claro que o Ministério Público não aceita a participação do advogado aqui. Por quê? Porque para eles não é interessante. Para ele é interessante que continue o Uber, continue CD pirata, carro pirata. Tá joia? Agradeço. Muito obrigado vocês que assistiram. Quem gostou, coloque dê um like aí, mas eu não estou parando com esse vídeo, certo? Vai ter outro vídeo, tá joia? Muito obrigado. Quem não se inscreveu no canal, se tiver interesse, pode se inscrever, tá joia? Muito obrigado. Tchau vocês.